Bom dia, amados. Para representar o último período da igreja antes do fim, Jesus utiliza a igreja de Laodiceia. A rica cidade de Laodiceia estava situada em uma importante estrada comercial. Era famosa por fabricar lã, como também por seus bancos, que tinham grande quantidade de ouro, e ainda, por uma escola de medicina, que produzia um colírio famoso. A prosperidade de Laodiceia enchia os cidadãos de autossuficiência. O único problema dessa cidade era a constante falta de água. Seu fornecimento se dava por meio de um aqueduto, que vinha das fontes termais em Hierápolis. Visto que a fonte ficava distante de Laodiceia, a água tornava-se morna quando chegava ali. Não foi por acaso que Jesus escolheu a igreja de Laodiceia para representar a igreja do fim. Suas características descrevem exatamente a igreja dos nossos dias. Esse período da igreja começou em 1844, e vai até a volta de Jesus. Não há nenhum outro período profético que descreva a situação da igreja cristã. Vivemos, portanto, no período da igreja que antecede o retorno de Cristo. Vamos à primeira pergunta. Jesus, como o Senhor se identificou para a igreja do último período, isto é, a igreja de Laodiceia? A testemunha fiel e verdadeira, aquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Jesus se identifica com sua igreja do tempo do fim, ao dizer ser a testemunha verdadeira e fiel, bem como ser o agente principal da criação. A igreja dos últimos dias é depositária de toda a verdade, sendo, portanto, a testemunha fiel e verdadeira. E numa época em que a teoria da evolução fora lançada, a igreja de Deus ensinaria com maior ênfase a doutrina da criação. A doutrina da criação encontra-se enfatizada no quarto mandamento, que pede para guardarmos o dia de sábado, como lembrança de que Deus criou o mundo em 6 dias. Portanto, fica óbvio que a igreja passou a ensinar e guardar os 10 mandamentos, como está escrito na Bíblia. Mas, apesar de ser depositária da verdade, e ensinar a criação, a igreja não era perfeita. Jesus, qual era o problema da igreja de Laodiceia? Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Mas, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é infeliz, miserável, pobre, cego, e nu. Essa é a condição espiritual da igreja de Laodiceia, a igreja do tempo do fim. Ela não é quente nem fria, isto é, não tem o fervor da igreja de Éfeso, a era dos apóstolos, nem tem a frieza da igreja de Sardes, a era da igreja pós-reforma. É uma igreja morna, que corre o risco de perder a salvação, isto é, ser vomitada por Cristo. O seu estado de mornidão espiritual se deve ao fato de o secularismo ter entrado na igreja. A mesma se acomodou a essa situação, vivendo no comodismo do mundo moderno. Não podemos esquecer também de mencionar o seu ego espiritual. Ela se acha rica e abastada, e crê que não precisa de mais nada. No entanto, Jesus a descreve como alguém que é infeliz, miserável, pobre, cego, e nu. Jesus, que conselhos o Senhor dá à igreja desse período, a fim de mudar essa situação? Aconselho que comprem de mim, ouro puro para que sejam, de fato, ricos. E comprem roupas brancas, para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. 3 necessidades básicas Jesus apresenta para a igreja, as quais precisam ser supridas. São elas, a fé, que é representada aqui pelo ouro puro, que é refinado pelo fogo. A fé é constantemente provada pelo fogo das provações. A justiça de Cristo, que são as vestes brancas mencionadas por Jesus. A igreja não tem justiça própria. É Deus quem nos justifica por meio de seu Filho, Jesus Cristo. O discernimento do Espírito, representado aqui pelo colírio, a fim de que a igreja enxergue suas necessidades espirituais. Somente através do Espírito poderemos enxergar nossa condição de pecadores. Jesus utilizou termos pesados ao descrever a condição espiritual da igreja, quando disse que ela é como alguém infeliz, miserável, pobre, cego, e nu.
Jesus, porque o Senhor usou palavras tão fortes para descrever a situação da igreja do último período? Eu repreendo e disciplino todos a quem amo. Portanto, levem as coisas a sério, e se arrependam. Como um pai que ama seus filhos, Jesus repreende e disciplina sua igreja. Ele também chama a atenção dos membros desta igreja, para que se arrependam. Jesus, que apelo o Senhor faz aos membros da igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e eu jantarei com ele, e ele comigo. É interessante notar que, mesmo essa igreja não tendo nada digno de ser elogiada, Jesus diz que a ama. Talvez o mundo, ou as pessoas, digam que você não vale nada e te condenem por seu passado, ou por suas falhas. Amados, nossos pecados não impedem que Deus nos ame. Pelo contrário, Ele nos ama voluntariamente, porque precisamos ser amados. Deus não nos trata como merecemos, e sim como precisamos. Mas, o fato de nossos pecados não impedirem que Deus nos ame, não quer dizer que o devamos continuar vivendo em pecado. O amor de Deus não invalida a sua justiça. Por isso, Ele repreende e disciplina a sua igreja. Mas, Ele apela a cada um, individualmente. Note as palavras de Jesus. Se alguém ouvir a minha voz. É importante destacar que a sétima carta é dirigida a toda a igreja de Laodiceia. Mas o apelo feito por Jesus é individual. Cada membro da igreja deve ouvir a voz de Deus e abrir-lhe a porta do seu coração, a fim de que Jesus entre e faça nele a sua morada. Para concluirmos, ouçamos a promessa que Jesus fez para a igreja do tempo do fim. Aos vencedores, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória, e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Na promessa feita à igreja do último período, Jesus destaca a recompensa por ter conseguido a vitória. A igreja travará a última batalha, e ela precisa ter a certeza da vitória, e da recompensa que a aguarda. João descreveu a vitória da igreja no Apocalipse. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Capítulo 12, verso 11. A vitória conseguida por Cristo determinou a vitória da igreja. Ele mesmo disse à sua igreja: no mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outras palavras, ele está dizendo: não temam as coisas que vocês vão sofrer. Eu venci, e minha vitória garante a vitória de vocês. Vocês notaram que todas as promessas, feitas às 7 igrejas do Apocalipse, foram feitas para os vencedores. No céu não há lugar para derrotados. Existe uma mensagem que se repete em todas as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. O fato de ela ser escrita para a igreja em todos os períodos, demonstra a sua importância para que a igreja seja vitoriosa. Amanhã concluiremos esta série sobre as 7 igrejas do Apocalipse, onde analisaremos essa mensagem que foi comum a todas elas. Mas antes de terminarmos, quero convidar você a fazer parte deste canal de estudos bíblicos, se inscrevendo. E se você já está inscrito, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esses vídeos com amigos e familiares. Seja você também um canal de bênçãos para as pessoas, compartilhando a palavra de Deus. Oremos. Amado Pai, obrigado por nos garantir a vitória por meio do Senhor Jesus. Amém.